Bem-vindos a mais um capítulo, pessoal. Hoje a gente vai voltar para o universo de Quarta Asa com o segundo livro da trilogia que está lançada até o momento, né? Que é Chama de Ferro. Os capítulos desse livro vão sair nas quintas e nas segundas. Então, todo dia da semana que for esses dias, vocês vão esperar que vai ter Chama de Ferro aqui no canal. E o que eu espero dessa história? Eu espero que o Xaden se humilhe loucamente pela Violet, pedindo perdão. Por favor, Violet, me perdoa porque eu menti pra você, e que ela perdoe. Ela tem que perdoar porque eles precisam se unir pra lutar contra o Zenin. Então eu não quero que eles fiquem brigando o tempo todo, eles têm que estar unidos porque eles podem morrer a qualquer momento. E uma coisa que eu espero muito, muito, muito mesmo, é que a Violet não perdoe o Dan. Porque as ações do Dan, né, ele leu a mente da Violet, contou sobre a rebelião ali, sobre os meninos estarem fazendo a rebelião pra o pai dele, foi o que ocasionou a morte do Liam. E eu não vou superar a morte do Liam de jeito nenhum. Eu não aceito que a Violet perdoe o Dan. Ela quase morreu por culpa dele. O Liam e o dragão do Liam morreram por culpa dele. Não dá. Não dá. Ela não pode perdoar esse menino. E aí eu espero que o Brennan conte pra Violet o que ele tá fazendo ali, porque eu preciso descobrir o que tá acontecendo. E que ele volte pra Basgate e inicie a revolução e conte pra todo mundo assim, olha pessoal, os grifos e os cavaleiros de grifo não são os inimigos. Olha aqui, tem umas criaturas piores, vamos aprender a lidar com essas criaturas aqui e parar de ser idiotas? É isso. É isso que eu espero desse livro e eu espero que aconteça e que comece já uau. Porque não dá pra ela ficar enchendo salsicha no segundo livro, gente. Ela já tem que começar com um negócio engatado. A história já tá caminhando. Se ela ficar naquele negócio de remoer, não é possível. O primeiro livro começou 3 estrelas pra mim, mas no final ali, com aquela batalha final e o capítulo do Xaden, engatou, né? Chegou num 4 estrelas. Eu espero ansiosamente que esse livro aqui sejam 5 estrelas. Eu tô indo com a expectativa alta. Espero que ela não me decepcione. Eu vou dar uma margem de 5 capítulos. 5 capítulos introdutórios do que tá acontecendo. Depois do 5º capítulo, se eu não estiver achando que tá o máximo, porque é o segundo livro, gente. O segundo livro precisa ser melhor que o primeiro. Então vamos lá, vamos começar. Neste ano, o 70º/28º ano após a nossa unificação, fica registrado que Aretia foi incendiada por um dragão, em conformidade com o tratado, encerrando o movimento separatista. Aqueles que fugiram conseguiram sobreviver, e aqueles que não escaparam permanecem enterrados em suas ruínas. Comunicado público transcrito por Serella Neyward. Capítulo 1. O gosto da revolução é estranhamente doce. Eu encaro meu irmão mais velho do outro lado de uma antiga mesa de madeira na enorme e movimentada cozinha da fortaleza de Aretia, mastigando o biscoito de mel que ele depositou no meu prato. Caramba, é bom. Muito bom. Talvez seja só porque fazem 3 dias que eu não como. Depois de que um ser não tão mitológico assim me esfaqueou no dorso com uma lâmina envenenada, que deveria ter me matado. Eu teria morrido, se não fosse por Brennan, que não para de sorrir enquanto eu como. Essa talvez seja a experiência mais surreal da minha vida. Brennan está vivo. Venin, que usam magia sombria que eu acreditava só existir nas fábulas, são reais. E Brennan está vivo. Aretia ainda está de pé, mesmo depois de ter sido queimada na Revolução Tírica 6 anos atrás. E Brennan está vivo. Eu tenho uma cicatriz nova de 7 centímetros na barriga, mas não morri. E Brennan está vivo. Os biscoitos são bons, né? Pergunta ele, pegando um do prato que está entre nós dois. Eles me lembram daqueles que o cozinheiro costumava fazer quando estávamos em Caldir. Você se lembra? E eu o encaro, ainda mastigando. Ele é tão ele mesmo. E ainda assim ele parece diferente do que eu me lembro. Os cachos castanhos arruivados estão cortados rentes à cabeça, em vez de caindo sobre a testa. E não existe mais a suavidade nos ângulos do rosto dele, que agora exibe pequenas rugas ao redor dos olhos. Mas o sorriso, os olhos, são o mesmo dele. E o fato de que a única condição que ele impôs antes de me levar até os meus dragões ter sido comer alguma coisa, é a coisa mais Brennan do mundo. Não que Tarn algum dia tenha esperado por alguma permissão, o que significa: eu também acho que você precisa comer alguma coisa.
A voz baixa e arrogante de Tarn ecoa na minha cabeça. Tá, tá. Eu respondo da mesma forma, esticando meu elo mental até andar na outra vez, enquanto um dos ajudantes da cozinha passa por nós, lançando um sorriso rápido para Brenna. Andarna não responde. Eu não consigo sentir a união cintilante entre nós, apesar de não ser mais dourada como suas escamas. Eu não consigo ter uma imagem mental do elo, mas o meu cérebro ainda está um pouco turvo. Ela está dormindo outra vez, o que não é estranho depois de eu ter usado toda a sua energia para parar o tempo. E depois do que aconteceu em Rison, ela provavelmente vai passar a semana inteira dormindo. Você quase nem falou nada, sabe? Brennan inclina a cabeça, da mesma forma que ele fazia quando estava tentando resolver um problema. É meio bizarro. Ficar me vendo comer é que é bizarro. Eu rebato depois que eu engulo, e a minha voz ainda sai rouca. E daí? Ele dá de ombros sem vergonha nenhuma, e uma corvinha se formando em sua bochecha quando ele sorri. É a única coisa nele que resta do seu rosto travesso de menino. Alguns dias atrás eu tinha bastante certeza de que nunca veria você fazer... bom, qualquer coisa. Ele dá uma mordida enorme no biscoito. O apetite dele ainda parece ser o mesmo, o que é estranhamente reconfortante. Aliás, de nada pela regeneração. Considere o meu presente de 21 anos para você. Obrigada. É mesmo. Eu passei o meu aniversário dormindo, e eu tenho certeza de que ficar deitada na cama à beira da morte foi um dramalhão mais do que suficiente para todo mundo nesse castelo, nessa casa. Sei lá, tanto faz. O primo de Zayden, Bodhi, entra na cozinha trajando um uniforme, o braço apoiado em uma tipóia e a nuvem de cachos negros com uma aparência de ter sido aparado há pouco. Tenente Coronel, Aceret, diz Bodhi, entregando uma missiva dobrada para Brenna. Acabou de chegar de Basgate. O cavaleiro vai ficar aqui até a noite, se você quiser responder. Ele me lança um sorriso a mais e eu fico abismada ao ver como ele se parece com uma versão mais delicada de Zayden. Depois de dispensar um aceno de cabeça para o meu irmão, Bodhi dá as costas e vai embora. Chegou de Basgate. Outro cavaleiro aqui. Em quantos eles são? Qual é o tamanho exato dessa revolução? As perguntas disparam na minha cabeça, mais rápido do que eu consigo encontrar na minha língua. Espera aí, eu digo. Você é tenente-coronel? E quem é Aceret? Ah, sim, porque essa é mesmo a pergunta mais importante a ser feita nesse momento. Eu precisei mudar meu sobrenome por motivos óbvios. Ele olha para mim e desdobra a carta, rompendo o selo de ser azul. E você ficaria abismada ao saber o quão rápido se é promovido por aqui, considerando que todo mundo ao seu redor morre com uma frequência altíssima, completa ele. E então ele lê a carta e xinga baixinho, enfiando-a no bolso. Eu preciso me encontrar com a Assembleia agora, mas termine de comer os biscoitos e eu te encontro no saguão daqui a meia hora para te levar até os seus dragões. Todos os traços de Covinha e do meu irmão mais velho, risonho, se foram, substituídos por um homem que eu mal reconheço, um oficial desconhecido. E talvez Brennan também seja só mais um estranho. Sem esperar por minha resposta, ele arrasta a cadeira para trás e vai embora da cozinha. Tomando um gole de leite, eu encaro o espaço vazio que o meu irmão deixou à minha frente. A cadeira ainda afastada da mesa como se ele fosse voltar a qualquer instante. Eu engulo o último farelo de biscoito preso no fundo da garganta e levanto o queixo, determinada a nunca mais ficar sentada esperando meu irmão voltar até mim. Eu me afasto da mesa e vou atrás dele, saindo da cozinha e caminhando por um corredor comprido. Ele deveria estar com pressa porque eu não o vejo em lugar nenhum. O tapete ornamentado abafa o som dos meus passos no corredor largo e arqueado quando eu chego a... Uau! As escadarias duplas enormes e polidas, com corrimões esculpidos, erguem-se 4 andares acima de mim. Eu estava concentrada demais em meu irmão para prestar atenção antes, mas agora eu encaro, embasbacada, a arquitetura desse espaço imenso. Cada nova plataforma é levemente recuada da plataforma abaixo, como se a escadaria subisse na direção das montanhas da qual a fortaleza foi esculpida. A luz matinal entra por uma dúzia de janelas, que são a única decoração nas paredes a 5 andares acima da enorme porta, que compõe a entrada da fortaleza. Parece formar uma espécie de padrão, mas eu estou perto demais para notar. Não existe perspectiva aparente, o que na verdade parece uma metáfora para a minha vida interior nesse momento. 2 guardas observam meus movimentos, mas não tentam me deter quando eu passo por eles. Ao menos isso significa que eu não sou uma prisioneira.
Eu continuo caminhando pelo salão principal da casa, captando, por fim, o som de vozes vindas de um cômodo do outro lado, onde uma de duas grandes portas e trabalhadas está aberta. Enquanto eu me aproximo, eu reconheço imediatamente a voz de Brenna, e a pressão em meu peito parece aliviar ao ouvir o timbre familiar. Isso não vai funcionar. A voz profunda de Brenna ecoa. Próxima sugestão. Eu atravesso o enorme saguão, ignorando o que parece ser duas outras alas, para a esquerda e a direita. Esse lugar é fantástico. Metade palácio e metade casa, mas que juntos formam uma fortaleza. As paredes de pedra grossa haviam se salvado da destruição 6 anos atrás. Pelo que eu tinha lido, a casa de Ryerson nunca foi invadida por nenhum exército, mesmo durante os 3 cercos já documentados. Pedra não queima. Zaida me disse isso antes. A cidade, que agora foi reduzida a um vilarejo, havia sido silenciosa e secretamente reconstruída durante esses anos todos, bem debaixo do nariz do general Melgreen. As relíquias, marcas mágicas que os filhos dos oficiais rebeldes executados carregam na pele, de alguma forma os escondem do poder cinete do general, quando eles se reúnem em grupos de 3 ou mais. O general não consegue prever o resultado de nenhuma batalha, nas quais eles estão presentes, então nunca os viu organizar a guerra a ser travada por aqui. Certos aspectos da casa de Ryerson, desde a sua posição esculpida nas montanhas até os pisos de pedra e as portas reforçadas de aço, me lembram muito Basgate, um instituto militar que eu chamo de lar desde que minha mãe recebeu o cargo de comandante-general. Porém, é aí que essas semelhanças terminam. Há obras de arte de verdade penduradas nas paredes aqui, e não só bustos de heróis de guerra exibidos em pedestais. Além disso, eu tenho bastante certeza de que alguma tapeçaria polomielesa autêntica está pendurada do outro lado do corredor, onde Bode e Imogen estão parados na porta aberta. Imogen leva os dedos aos lábios e faz um gesto na minha direção para que eu me aproxime e fique no lugar vazio entre ela e Bode. Eu o ocupo, notando que o cabelo de Imogen, raspado pela metade, foi pintado recentemente em um tom de rosa ainda mais forte, enquanto eu estive descansando. Ela transmite uma sensação clara de estar confortável aqui, Bode também. Os únicos indícios de que os dois estiveram em uma batalha são as tipóias para o braço fraturado de Bode e o corte no lábio de Imogen. Alguém precisa constatar o óbvio, diz um homem mais velho, com um nariz de bico de gavião e um tapa-olho, do outro lado de uma mesa comprida que ocupa quase toda a sala com o pé direito, equivalente a 2 andares. Tufos de cabelo grisalho emolduram as linhas profundas da sua pele, levemente escurecida pelo sol e enrugada. As costeletas penduradas como as de um gnu. Ele se reclina no encosto da cadeira, levando a mão grande à barriga redonda. A mesa poderia acomodar facilmente cerca de 30 pessoas, mas somente 5 estão sentadas em um lado só, todas vestidas com o uniforme preto dos cavaleiros, empoleiradas um pouco adiante da porta, num ângulo no qual pareciam se virar por um inteiro para nos ver, coisa que eles não fazem. Brennan caminha em um círculo na frente da mesa, mas também não num ângulo através do qual ele conseguiria nos ver com facilidade. Eu sinto meu coração na garganta e percebo que eu vou precisar de um tempo para me acostumar a ver Brennan vivo, embora ele esteja, de certa forma, exatamente igual, e como eu me lembro dele. Ainda assim, ele parece diferente, mas lá está ele, vivo, respirando, encarando nesse momento o mapa do continente pendurado na parede comprida. O mapa só perde em tamanho para aquele na sala de preparo de batalha em Basgate. Parado na frente do mapa, com um braço encostado em uma cadeira enorme, enquanto encara a mesa e seus ocupantes, está Xaden. Ele está bonito, mesmo com as olheiras que mancham a pele marrom clara sob seus olhos, pela privação do sono. As inclinações elegantes da sua bochecha. Os olhos escuros que sempre parecem se suavizar quando encontram os meus. A cicatriz que divide a sobrancelha dele em 2 partes e acabam logo abaixo do olho. A relíquia circular e brilhante que termina em sua mandíbula, e as linhas esculpidas da boca que eu conheço tão bem quanto a minha, que compõem a imagem de alguém fisicamente perfeito pra caralho pro meu gosto pra homens. E eu estou falando só do rosto. E o corpo dele, de alguma forma, é ainda melhor. E a forma como ele usa quando ele me tem nos braços... Não, eu balanço a cabeça. E interrompo os pensamentos. Xaden pode ser lindo de morrer, poderoso e assustadoramente letal,
Uma característica que não deveria aumentar o meu tesão por ele, embora aumente. Mas eu não posso confiar nele para me contar a verdade sobre, bom, qualquer coisa. O que me magoa, considerando o quanto eu estou pateticamente apaixonada por ele. E qual é a coisa óbvia que precisa ser constatada, Major Ferris? Pergunta Zayden, o tom completamente entediado. Isso aqui é uma reunião de assembleia, sussurra Bode para mim, explicando. Só precisam de um quórum de 5 para convocar uma votação, já que todos os 7 quase nunca estão aqui ao mesmo tempo, e apenas 4 votos favoráveis são necessários para aprová-la. Eu guardo essa informação. Nós podemos ficar ouvindo? As reuniões são abertas a quem quiser comparecer, responde Imogen, no mesmo tom sussurrado. E nós estamos comparecendo no corredor? É isso, responde ela, sem mais explicações. Voltar é a única opção, continua o nariz de gavião. Não fazer isso coloca tudo o que construímos aqui em risco. Patrulhas de busca virão, e não temos cavaleiros o suficiente. É mesmo difícil recrutar pessoas, enquanto ainda estamos tentando não ser detectados, diz uma mulher pequena de cabelos negros brilhosos, como as penas de um corvo, a pele marrom escura no canto dos olhos, se encrespando enquanto ela olha feio para o homem mais velho do outro lado. Vamos tentar não desviar do tópico, Trissa, responde Brenna, esfregando o nariz. É o mesmo nariz do nosso pai, a semelhança entre eles é impressionante. Não adianta nada aumentar o nosso contingente sem uma forja funcional para fornecer armas para todos. A voz do nariz de gavião se eleva acima dos outros. Ainda não temos lucernas, caso não tenha notado. E qual é o estado da negociação com o Visconde Tícaros para usar dele? Pergunta um homem grandalhão numa voz calma e retumbante, a mão cor de ébano esfregando a barba prateada espessa. Visconde Tícaros. Eu não me lembro desse nome como sendo de uma família nobre nos registros navarrianos. A nossa aristocracia nem sequer contempla viscondes. Ainda estamos tentando encontrar uma solução diplomática, responde Brenna. A solução não existe. Tícaros não superou a ofensa que você fez a ele no verão passado. Uma mulher mais velha, robusta, como um machado de batalha, trava o seu olhar em Zayden, os cabelos loiros chegando até o queixo quadrado cor de alabastro. Eu já disse que não faz diferença. O Visconde nunca teria concordado em nos dar para começo de conversa, responde Zayden. Ele só coleciona coisas, não faz trocas. Bom, agora que ele não vai trocar nada com a gente mesmo, rebate ela, estreitando o olhar. Especialmente considerando que você nem sequer considerou a última oferta dele. Ele que se foda com aquela oferta dele. Que oferta foi essa que ele fez? A voz de Zayden transmite calma, mas os olhos adquirem uma dureza que desafia qualquer um na mesa a discordar, como se para mostrar que as pessoas ali não valem o tempo dele. Ele passa o braço ao redor da enorme cadeira à frente de todos e se acomoda ali, esticando as pernas compridas e repousando os braços nos descansos de veludo, como se não tivesse nenhuma outra preocupação no mundo. O silêncio que se abate na sala é significativo. Zayden detém tanta importância na Assembleia dessa Revolução quanto em Basgate. Eu não reconheço nenhum dos outros cavaleiros a não ser por Brenna, mas apostaria que Zayden é o mais poderoso de toda a sala, considerando o silêncio. Por enquanto, Tarn me lembra, com uma arrogância que somente 100 anos sendo um dos dragões de batalha mais formidáveis do continente pode conferir. Instrua os humanos a levarem você para o vale assim que a politicagem houver terminado. É melhor que exista uma solução. Se não conseguimos... Foi o Tarn falando na cabeça dela, né? Instrua os humanos a levarem você para o vale assim que a politicagem haver terminado. Daí outra pessoa fala em voz alta. É melhor que exista uma solução. Se não conseguirmos providenciar armas boas o suficiente para que as revoadas tenham chance de lutar, de fato, no próximo ano, a nossa maré de esperança vai sumir. E não vamos conseguir conter o avanço dos Venin, comenta Barba Prateada. Tudo o que fizemos terá sido em vão. O meu estômago revira. No próximo ano, estamos tão perto assim de perder uma guerra sobre o qual eu nada sabia há apenas alguns dias. Como eu falei, eu estou trabalhando em uma solução diplomática para a Lucerna, diz Brenna mais afiado. E fugimos tanto do assunto a ser discutido que eu nem sei mais o motivo dessa reunião. Eu volto para pegarmos a Lucerna de Basgate, sugere Machado de Batalha.
Se estamos tão perto assim de perder a guerra, não temos outra opção. Zayden lança um olhar indecifrável para Brennan, e eu respiro fundo quando percebo. Ele provavelmente conhece meu irmão melhor do que eu, e manteve o meu irmão longe de mim. De todos os segredos que ele guardou, esse é o que eu não consigo engolir. E o que você teria feito com esse conhecimento caso ele tivesse sido compartilhado com você? Pergunta Tar, na cabeça dela. Daí ela responde: pare de tentar rebater com lógica um argumento emocional. E eu cruzo os braços. É o meu coração que não deixa a cabeça perdoar o Zayden. Nós já discutimos isso, fala Brandon num tom de conclusão. Se tomarmos o equipamento de forja de Basgat, Navarre não conseguirá restabelecer os suprimentos nos entrepostos, e inúmeros civis vão morrer se as égides fracassarem. Algum de vocês quer ser responsável por isso? E o silêncio reina. Então concordamos, diz o nariz gavião. Até conseguirmos dar suprimentos às revoadas, os cadetes precisam voltar. Ah, ela pensa. Estão falando de nós, eu sussurro. É por isso que estamos longe dos olhares diretos. E Bode assente. Você está estranhamente quieta, comenta Brennan, olhando para uma mulher de cabelos escuros e olhos largos e a pele marrom clara, com uma única mecha prateada no cabelo, sentada ao lado dele, cujo nariz frange como o de uma raposa. Digo para mandarmos todos, menos os dois. A indiferença dela faz um arrepio subir na minha coluna enquanto tamborila os dedos magros na mesa. Um anel de esmeralda gigante refletindo a luz. 6 cadetes mentem tão bem quanto 8. 8. Zayden, Garrick, Bode e Mojen. 3 marcados que eu nunca tive a chance de conhecer antes de sermos enviados para a batalha e eu. A náusea me invade como uma maré. Os jogos de guerra. Deveríamos ter terminado a última competição do ano entre as da divisão de cavaleiros de Basgat. Mas em vez disso, nós travamos uma batalha mortal com um inimigo que até semana passada eu acreditava que só existia em mitos. Ela fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A gente já entendeu. Bem, eu não tô sabendo por que ela fica repetindo a mesma coisa tantas vezes. Ai, porque eu não sabia que esse negócio existia até semana passada. Ai, porque eu não sabia que a guerra existia até semana passada. Ai, porque o Brandon tava vivo. Ai, porque o Brandon tá exatamente igual, mas tá diferente. Gente, tá bom, já entendi. Agora que estamos nós, em uma cidade que supostamente não deveria existir. De novo, ela já falou que a cidade não deveria existir. Que a cidade foi reconstruída, que ninguém sabia da existência da cidade, que a cidade está em segredo. Quantas vezes ela vai falar a mesma coisa? Mas nem todos chegaram até aqui. Eu sinto um aperto na garganta e pisco os olhos para amainar a ardência. Soleil e Liam não sobreviveram. Liam. Os cabelos loiros e olhos azuis da mesma cor do céu preenchem a minha memória, e eu sinto o andor entre as costelas. A gargalhada animada dele e o sorriso rápido, a lealdade e a gentileza que ele demonstrava. Tudo isso se foi. Ele se foi. Tudo porque ele tinha jurado a Zayden que iria me proteger. Nenhum dos 8 é dispensável, Suri. Barba Prateada se inclina para trás e apoia nas 2 pernas traseiras da cadeira, examinando o mapa atrás de Zayden. O que propõe que façamos então, Félix? Rebate Suri. Que comandemos o nosso próprio instituto militar no tempo livre? A maior parte deles não terminou os estudos. Ainda não são úteis para nós. Como se fosse dar conta de qualquer um de vocês se vamos voltar para lá ou não, interrompe Zayden, chamando a atenção de todos. Vamos ouvir os conselhos da Assembleia, mas vamos considerá-los apenas como tais, conselhos. Eu adoro Zayden, pontualíssimo. Não podemos nos dar o luxo de arriscar a sua vida, argumenta Suri. A minha vida vale tanto quanto a deles. Zayden gesticula na nossa direção, e Brennan se vira, encontrando meu olhar e então arregala os olhos. Todas as cabeças da sala se viram na nossa direção e eu resisto ao impulso de fugir, enquanto quase todos os olhares se estreitam ao me ver. Quem será que eles veem? A filha de Lilith ou a irmã de Brennan? Eu ergo o queixo, porque afinal eu sou as 2 coisas, e eu não me sinto nenhuma delas. Nem todas as vidas, diz Suri, olhando diretamente para mim. Ai, como foi que ficou aí parado deixando que ela ouvisse toda a conversa da Assembleia? Se não quisesse que ela ouvisse, deveríamos ter fechado a porta. Retruca Bode, entrando na sala.
Não podem confiar nela. A raiva pode até enrubescer as bochechas dela, mas o que vejo nos olhos de Suri é medo. Xaden já disse que é responsável por ela. Imogen dá um passo para o lado, chegando mais perto de mim. Por mais que seja uma tradição brutal. Eu me viro para encarar Xaden. De que porra ela tá falando? Ainda não compreendo essa decisão em particular, acrescento o nariz de gavião. A decisão foi simples. Ela vale 1 dúzia de mim, diz Xaden. Ai, que fofo! E eu prendo a respiração ao constatar a intensidade do olhar dele. Se não o conhecesse, eu acharia que ele está falando sério. E não estou falando só do sinete. De qualquer forma, eu teria contado a ela tudo o que discutimos aqui. Então a porta está aberta e irrelevante. Uma faísca de esperança se acende no meu peito. Talvez ele tenha mesmo parado de guardar segredos. Ela é a filha da General Sorengale, pontua o machado de batalha, e a frustração saliente na voz. Eu sou o filho da General, argumenta Brennan. E você já provou sua lealdade nos últimos 6 anos, grita o machado de batalha. Ela não. A raiva faz o meu coração esquentar, tingindo meu rosto de vermelho. Estão falando de mim como se eu nem estivesse presente. Ela lutou do nosso lado em Rissam. Boja fica tenso e o tom de voz se elevando. Ela deveria estar confinada. O rosto de Suri fica completamente corado enquanto ela se afasta da mesa e se põe de pé. O seu olhar descendo pela metade prateada do meu cabelo, em forma de coroa da minha trança. Pode arruinar todos nós com o conhecimento que ela tem agora. Eu concordo. O nariz de gavião se junta a ela, no olhar de ódio palpável que lança na minha direção. Ela é perigosa demais para não a mantermos em cativeiro. Eu tensiono os músculos da barriga, mas eu disfarço a expressão como eu já avisei em fazer inúmeras vezes, e eu solto as mãos na lateral do corpo, perto das adagas, embanhadas, e o meu corpo pode ser frágil, as minhas articulações pouco dignas de confiança, mas a minha mira com uma adaga é letal, e nem ferrando que eu vou deixar que eles me prendam aqui. Eu observo cada um dos membros da Assembleia, avaliando qual deles é a maior ameaça, e Brennan endireita a postura. Mesmo sabendo que ela se uniu a Tarn, o dragão que faz uma união cada vez mais profunda a cada cavaleiro, e cuja última união com Naulin foi tão forte que a morte dele quase causou a morte de Tain, e sabendo que tememos que ele morra se ela morrer agora, e que por esse motivo a vida de Ryerson está conectada à dela, e Brennan indica Xaden com a cabeça. A decepção é amarga em sua língua. É só isso que eu sou para ele? A fraqueza do Xaden? Somente eu sou responsável por Violet. A voz de Xaden fica mais rouca, perversa. E se apenas eu não for suficiente, não temos apenas mas 2 dragões que garantem a integridade dela. Já chega. Ela está bem aqui. Eu rebato. E uma quantia nada elogiosa de satisfação percorre o meu sangue quando várias pessoas ficam boquiabertas. Então parem de falar sobre mim e tentem falar comigo. Um canto da boca de Xaden se levanta e o orgulho que transparece na expressão dele é inconfundível. Ai, eu amo Xaden, que ele falou pra ela, não gosto de mulheres indefesas. O que querem de mim? Eu pergunto à Assembleia entrando na sala. Querem que eu caminhe pelo parapeito para provar minha coragem? Eu já fiz isso. Querem que eu traia o meu reino e defenda cidadãos de Poromiel? Eu já fiz também. Querem que eu guarde todos os segredos dele? Eu gesticulo na direção de Xaden com a mão esquerda. Eu fiz isso também. Eu guardei todos os segredos dele. Tirando o que mais importava. Suri ergue as sobrancelhas. Todos sabemos como vocês foram parar em Atibaine. Eu sinto a culpa estalar na minha garganta. Aquilo foi... Começa Xaden, levantando-se da cadeira. Não foi culpa dela, em absoluto. O homem mais perto de nós, o de barba prateada, se põe em pé. Félix. Ele se coloca entre mim e Suri, bloqueando a visão que ela tinha do meu corpo e a encarando. Nenhum primeiranista poderia lidar com um leitor de memórias, especialmente um que ela considerava amigo. Ele me olha. Mas você deve saber que tem inimigos em Basgat agora, caso você retorne. Você entende que Itos não será um dos seus amigos. Fará tudo em seu poder para matar você pelo que viu. Eu sei. As palavras parecem grossas demais para saírem da minha boca. Félix assente. Nós acabamos por hoje, diz Xaden, o olhar encontrando o de Suri e depois o do homem com o nariz de gavião, os ombros dele se abaixando derrotados. Eu espero uma atualização de Zolia para amanhã, diz Brennan,
Considerem essa reunião da Assembleia terminada. E os membros do Conselho saem das suas cadeiras e passam por nós três assim que damos passagem. Imogen e Bode permanecem ao meu lado. E por fim Zayden começa a sair, mas ele para na minha frente. Estamos indo para o vale. Nos encontre quando acabar. Eu vou com você agora. Esse é o último lugar no continente em que eu quero ser deixada para trás. Fique e converse com seu irmão, retruca ele, baixando a voz. Não dá para saber quando vai ter outra oportunidade. E eu olho por cima do ombro de Bode e vejo que Brennan está parado no meio da sala, esperando por mim. Brennan que sempre arrumava tempo para me ajudar a atar os meus joelhos quando eu era criança. Brennan que escreveu o livro que me ajudou a sobreviver no meu primeiro ano. Brennan de quem eu sinto saudade há 6 anos. Pode ir, incentiva Zayden. Não vamos embora sem você. Assim como não vamos deixar que a Assembleia controle o que fazemos. Vamos decidir o que fazer juntos, os 8 que sobreviveram. Ele lança um olhar demorado para mim que faz o meu coração traiçoeiro se apertar, e depois ele se afasta. Bode e Imogen o seguem. Sozinha na sala, a única escolha que tenho é me voltar para o meu irmão. Munida de 6 anos de perguntas acumuladas. Daí acabou o capítulo. E aí a gente vai ler o capítulo 2 neste mesmo vlog. Talvez vai ficar um vlog longo. Mas eu não quero fazer de um por um mais, porque senão vai demorar demais para fazer a leitura desse livro, porque esse livro tem 66 capítulos. Bem mais do que o livro anterior. Então vamos tentar fazer de 2 em 2 ou de 3 em 3. Vamos ver como que vai dar certo aí esse negócio. É no vale acima da casa Ryerson, aquecido por energias termais naturais, que fica nosso maior recurso. É ali que se localizam os campos de eclosão de ovos da linhagem Tubmedin, de onde 2 dos maiores dragões do nosso tempo, Koda e Tarn, descendem. O Guia das Espécies de Dragões, por Coronel Kaori. Capítulo 2. Eu fecho a porta atrás de mim antes de caminhar até Brennan. Essa reunião definitivamente não está aberta ao público. Você comeu direito? Pergunta Brennan, encostado na beirada da mesa, como ele fazia quando éramos crianças. Esse gesto é tão ele quanto a pergunta, e eu o ignoro por completo. Então é aqui que você esteve nos últimos 6 anos? A minha voz ameaça falhar. Eu estou feliz por ele estar vivo. É só que importa. Ainda assim, eu não consigo me esquecer dos anos em que ele permitiu que eu vivesse o luto por ele. Isso. Os ombros dele se encolhem. E eu sinto muito por ter feito você acreditar que eu tinha morrido, mas era o único jeito. Um silêncio constrangedor recai sobre nós. O que eu deveria responder? De boa, mas na real, nem tanto. Tem tantas coisas que eu quero dizer a ele. Tantas que eu preciso perguntar. Mas de súbito, os anos que passamos distante parecem decisivos. Nenhum de nós dois é a mesma pessoa de antes. Você parece diferente. Ele abre um sorriso, mas é triste. Não de um jeito ruim, só diferente. Eu tinha 14 anos quando você me viu pela última vez. Eu faço uma careta. Acho que ainda tenho a mesma altura. Eu costumava alimentar esperanças de que eu teria um estirão de crescimento na última hora, mas aqui estou eu. Aí está você. Ele assente devagar. Eu sempre imaginei você vestindo as cores dos escribas, mas você fica bem de preto, deuses. Ele sussurra. O alívio que eu senti quando me contaram que você tinha sobrevivido à ceifa foi indescritível. Você sabia? Eu arregalo os olhos. Ele tem contatos em Basgate. Eu sabia. E aí Ryerson apareceu com você machucada e morrendo. Ele desviou o olhar e pigarreia. Então ele respira fundo antes de continuar. Eu fico tão feliz que esteja curada e que tenha sobrevivido ao primeiro ano. O alívio nos olhos dele alivia um pouco da raiva que eu mesma sinto. E a mira ajudou. Chega a ser um eufemismo. Com a armadura, ele adivinha, certeiro. E o peso delicado da armadura feita de escamas de dragão embaixo do uniforme de couro foi crucial. Eu faço que sim com a cabeça. Foi ela que mandou fazer. Ela também me deu o seu livro. O que você escreveu para ela? Eu espero que tenha sido útil, ele diz. Eu penso na garota inocente e ingênua que atravessou o parapeito, e em tudo que ela sobreviveu durante as provações do seu primeiro ano, para que se tornasse a mulher que eu sou agora. Foi sim. E o sorriso dele oscila, e ele olha para a janela. Como está Mira? Falando por experiência própria, eu acho que ela estaria bem melhor se soubesse que você está vivo. Eu digo. Não adianta tentar
abrandar as palavras se temos pouco tempo, e ele se encolhe. Eu acho que eu mereci ouvir essa. E eu acho que isso responde a essa pergunta. Mira não sabe, mas ela deveria saber. Como exatamente você ficou vivo, Brennan? Eu alterno o peso do corpo para a outra perna, cruzando os braços. Cadê o Marb? E o que você está fazendo aqui? Por que você não voltou para casa? Uma coisa de cada vez. Todas as perguntas que ela fez são as coisas que eu quero saber. Cadê o dragão dele? Como que ele sobreviveu? Por que ele não voltou? Ele ergue as mãos como se estivesse sendo atacado, e eu noto uma cicatriz em torno da runa, na palma de sua mão, antes de voltar a segurar a beirada da mesa. Naulin. Ele era... Eu vejo os músculos de sua mandíbula ficarem tensos. O antigo cavaleiro de Tarn. Eu sugiro lentamente, me perguntando se ele teria sido algo mais do que isso para Brennan. Foi o Sifão que morreu tentando salvar você, de acordo com o professor Kaori. E eu sinto um aperto no coração. Eu sinto muito que o seu cavaleiro tenha morrido para salvar o meu irmão, ela disse para Tarn na cabeça dela. Não falamos sobre aqueles que vieram antes, responde ele, com a voz áspera. E o canto da boca de Brennan se levanta. Eu sinto saudades do Kaori. Ele era um cara legal. Ele suspira, erguendo a cabeça para sustentar o meu olhar. Naulin não fracassou, mas custou tudo a ele. Eu acordei em um penhasco não muito longe daqui. Marb ficou ferido, mas também estava vivo. E os outros dragões? Os olhos cor de amba dele encontram os meus. Tem outros dragões aqui, e eles nos salvaram e nos esconderam em uma rede de cavernas dentro do vale. E depois nos escondemos entre os civis que sobreviveram ao incêndio da cidade. Eu franzo a testa, tentando entender cada palavra que sai da boca dele. E onde está Marb agora? Ele está no vale com os outros. Faz dias. Ele está cuidando da sua Andarna com Tarn, Sigale e, desde que você acordou, com Ryerson também. Era lá que Xaden estava? Tomando conta de Andarna? Isso me deixa menos irritada por ele ter me ignorado tão descaradamente. E por que você está aqui, Brennan? Ele dá de ombros, como se fosse óbvio. Eu estou aqui pelo mesmo motivo que levou você a lutar em Rison. Porque eu não consigo mais ficar parado em segurança atrás dos limites das égides de Navarre. E a assistir as pessoas inocentes morrerem nas mãos dos dominadores das trevas, porque a nossa liderança é egoísta demais para ajudar. Foi por isso também que eu não voltei para casa. Eu não teria conseguido continuar a servir Navarre, sabendo o que fizemos e o que ainda fazemos. E nem ferrando que eu conseguiria olhar para a cara da nossa mãe e ouvir a justificativa dela para toda essa covardia. Eu me recuso a viver essa mentira. Então você só largou Mira e eu para vivermos essa mentira por lá? As palavras saem com mais raiva do que era a minha intenção. Ou talvez eu só esteja mais ressentido do que eu imaginava. Essa é uma escolha que eu tenho questionado todos os dias desde então. O arrependimento nos olhos dele me faz respirar fundo, voltando a me concentrar no momento. Eu imaginei que vocês fossem ter o papai pra... Até não termos mais, ela responde. A minha garganta ameaça se fechar, então eu me viro para encarar o mapa e me aproximo ainda mais para observar os detalhes. Diferente do que temos em Basgate, que é atualizado diariamente com ataques de grifo nas fronteiras, esse aqui reflete a verdade que Navarre vem escondendo. A região dos Ermos, a península seca e desértica a sudeste, que os dragões abandonaram depois que o general Daramor arrasou a terra durante a Grande Guerra. Ela está pintada por inteiro com uma cor escarlate. A mancha se estende até Breivik, passando pelo rio Dunes. O que eu deduzo que é a nova batalha, que estão sendo marcadas com números alarmantes, de bandeirolas vermelho-sangue e laranja. As vermelhas não marcam apenas a fronteira oceânica leste inteira da província de Krovla, acompanhando a Baía de Malek, mas elas estão largamente concentradas também no norte, nas planícies, alastrando-se feito uma doença, até mesmo infectando pontos em Sainsen. As bandeirolas laranjas, porém, concentram-se ao longo do Rio da Pedra, que leva diretamente à fronteira de Navarre. Então, todas as fábulas são verdade, eu comento. Vêm saindo dos ermos, sugando a magia da terra e indo de cidade em cidade. Você já testemunhou isso pessoalmente. Ele anda até chegar ao meu lado. E os Wyvern? Nós temos conhecimento da existência deles há alguns meses, mas os cadetes não os conheciam, até agora.
Nós limitamos o que Ryerson e os outros sabem para que a própria segurança deles, o que em retrospecto parece ter sido um erro. Nós sabemos que tem ao menos 2 raças, uma que produz fogo azul e a outra mais rápida que sopra um fogo verde. Quantos eles são? Eu pergunto. Onde eles estão sendo feitos? Você quer saber onde está a ninhada deles? Não, onde eles estão sendo feitos, eu corrijo. Você não se lembra das fábulas que o papai costumava ler pra gente? Diziam que os Wyvern são criados pelos Venin, que eles canalizam o poder para dentro dos Wyvern. Eu acho que foi por isso que os que não tinham cavaleiros morreram quando eu matei os dominantes das trevas. A fonte do poder deles havia morrido. Você se lembra de tudo isso só pelas leituras do papai? E ele me encara aturdido. Eu ainda tenho o livro. É uma coisa boa que Zedin tenha colocado uma égide no meu quarto em Basgate para que ninguém descubra o livro lá dentro, enquanto nós estamos aqui. Então você está me dizendo que você não só não sabia que eles eram criados, mas também não fazia ideia de onde eles vêm? É uma descrição precisa. Uau, que alívio! Eu murmuro, sentindo a eletricidade percorrer minha pele. Eu balanço as mãos, chegando ainda mais perto do mapa. As bandeirolas laranjas estão muito perto de Zolia, a segunda cidade mais populosa de Breivik, e também é onde fica o rochedo da Academia dos Paladinos. O homem de barba prateada disse que temos 1 ano para virar essa maré? Félix. Ele é o mais racional da Assembleia, mas pessoalmente eu acho que ele está equivocado. Brenna acena a mão no ar, apontando na direção da fronteira de Breivik com os ermos, seguindo pelo rio Dunes. As bandeirolas vermelhas são todas dos últimos anos, e as laranjas são dos últimos meses. Nesse ritmo, a expansão não só do número de Wyvern, mas também do território dominado, eu acho que eles estão subindo direto pelo Rio de Pedras, e temos 6 meses, talvez menos, até estarmos fortes o bastante para chegarmos em Navarre. Não que a Assembleia tenha me escutado quando eu disse isso. 6 meses, e eu engulo a bile que parece subir pela garganta. Brennan sempre foi um estrategista brilhante, de acordo com a nossa mãe, e eu apostaria que a análise dele está correta. O padrão geral segue até noroeste, na direção de Navarre. Rison é a exceção, junto com seja lá que bandeirola for essa. Eu aponto para aquela que parece estar em um voo de 1 hora de Rison. A paisagem ressecada ao redor do que seria um entreposto próspero volta à minha memória. Aquela bandeira representa mais do que um perímetro. São manchas laranjas idênticas em uma área intocada. Nós achamos que a caixa de ferro que Garrick Tevis encontrou em Rison é algum tipo de chamariz, mas tivemos que destruí-la antes de conseguirmos investigar a fundo. Uma caixa parecida foi encontrada em Jana, mas já estava esmagada. Ele olha para mim, mas o padrão da caixa é navarriano. Eu absorvo essa informação respirando fundo e me pergunto por que motivo o Navarre teria para criar chamarizes, ignorando que talvez tenham usado um para nos matar em Rison. Vocês entenderam o que está acontecendo? Provavelmente Navarre sabe dos Venin e dos Wyvern. Navarre lá onde a mãe dela mora, né? E aí eles têm uma caixa com alguma coisa dentro que chama esses Venin até onde essa caixa tá. E eles usaram essa caixa para atrair os Venin até o lugar onde o Zayden e o grupo dele ia estar naquele lugar em Rison. Eles atraíram os bichos para lá para matar eles. Como pode eles serem tão ruins assim? Acha mesmo que vão para Navarre antes de destruir o resto de Poromiel? Por que não dominar o alvo mais fácil primeiro? Eu acho, responde Brennan. A sobrevivência deles depende disso, tanto quanto a nossa depende de impedir esse avanço. A energia dos campos dos ninhos de Basgate poderia alimentá-los por décadas. Ainda assim, Melgrin acha que as Esdes são tão infalíveis que se recusa a alertar a população. Ou ele tem medo de que contar isso ao povo faça todo mundo perceber que não somos os mocinhos da história, não mais. A rebelião de Fen ensinou para a liderança que é muito mais fácil controlar os civis felizes do que civis descontentes, ou pior, civis assustados. E ainda assim conseguiram esconder a verdade, eu sussurro. Em algum lugar do passado, uma geração de navarrianos destruiu os livros de história, apagando a existência dos Venins da educação e do conhecimento público. Tudo porque não estávamos dispostos a arriscar nossa própria segurança
para providenciar o único material capaz de matar os dominadores de trevas. A mesma liga metálica que fornece os poderes das nossas égides. Bom, pois é. Papai sempre tentou nos avisar. A voz de Brennan fica mais suave. Em um mundo de cavaleiros de dragões, paladinos de grifos e dominadores de trevas. São os escribas que detêm todo o poder. Sim, são eles que fazem os comunicados ao povo, que mantêm os registros, que escrevem nossa história. Você acha que o papai sabia disso? Pensar que ele estruturou toda a minha existência ao redor do fato e de acontecimentos, e depois ele decidiu que não me contaria a parte mais importante de toda a história é impensável. Eu escolhi acreditar que não. Brennan me lança um sorriso triste. Todos vão acabar descobrindo quanto mais perto aquelas forças chegarem da fronteira. Não vão conseguir esconder a verdade. Alguém vai ver. Alguém precisa ver. Sim, e a nossa revolução precisa estar pronta quando descobrirem. No segundo em que o segredo se espalhar. Não existirá mais motivos para manter-os marcados sob supervisão dos líderes, e vamos perder o acesso à forja de Basgate. Essa palavra outra vez, revolução. Você acha que vão conseguir ganhar? Por que você acha isso? Ele se vira para mim. Você está chamando de revolução em vez de rebelião, e eu ergo as sobrancelhas. Tírico não é a única coisa que papai nos ensinou. Você acha que vão conseguir ganhar. Ao contrário de Fen Ryerson. Nós precisamos ganhar, ou então vamos morrer, todos nós. Navarre acha que está segura atrás das égides, mas o que vai acontecer se elas falharem? Se não forem tão poderosas quanto os líderes acham que são. Já estão estendidas até o máximo possível, isso sem falar das pessoas que vivem fora das égides. De um jeito ou de outro, nós estamos encrencados, Vi. Nunca vimos eles se submeterem a uma liderança como fizeram com Reason. E Garrick disse que o líder escapou. O mestre. Eu estremeço, envolvendo o corpo com os braços. Foi assim que a que me saqueou o chamou. Eu acho que ele era o professor dela. Eles estão ensinando uns aos outros, como se tivessem montado uma escola para Vayne. Porra, que ótimo. E ele balança a cabeça. E você não está dentro do perímetro das égides. Eu aponto. Aqui não. O escudo mágico de proteção providenciado pelos ninhos de dragão do vale termina um pouco antes da fronteira montanhosa oficial de Navarre, e toda a costa sudeste de Tyrandor, incluindo Aretia, está exposta. Um fato que nunca importou muito quando pensávamos que os grifos eram os únicos perigos ali, já que são incapazes de voar alto o suficiente para atravessar a altura dos cumes. Aqui não, concorda ele. Embora seja engraçado que Aretia tenha uma pedra de égide que está dormente. Ao menos eu acho que é isso que aquela pedra é. Nunca me deixaram chegar perto bastante da de Basgate para comparar as duas em muitos detalhes. E eu ergo as sobrancelhas. Uma segunda pedra de égide? Eu achei que só uma tivesse sido criada durante a unificação. Pois é. E eu achei que os Vayne eram um mito e os dragões eram a única chave para alimentar as égides. E ele dá de ombro. Infelizmente, a arte de criar novas égides é uma magia perdida. De qualquer forma, então é basicamente só uma estátua, mas ela é bem bonita. Vocês têm uma pedra de égide, eu murmuro, meu pensamento em turbilhão. Não precisariam de tantas armas se tivessem égides, se pudessem gerar a própria proteção. Talvez conseguissem fazer a extensão dela chegar até dentro de Poromiel, assim como tínhamos feito ao expandir nossas próprias égides ao máximo possível. Talvez fosse possível manter ao menos alguns dos novos vizinhos em segurança. Uma pedra é inútil. O que precisamos de verdade agora é a porcaria de Lucerna, que intensifica o fogo do dragão até ficar quente o bastante para derreter o metal da única arma capaz de derrotar os Vayne. É a nossa única chance de verdade. Mas e se a pedra não for inútil? Eu sinto o coração acelerar. Tinham dito pra gente que só existia uma única pedra de égide, e que a proteção dela havia sido esticada até o mais longe possível. Porém, se existe outra... Só porque ninguém sabe criar novas égides hoje, não significa que esse conhecimento não existe em algum lugar. Tipo nos arquivos. Me parece ser uma informação que não teríamos apagado. Teríamos protegido a qualquer custo, só para o caso de precisarmos. Violet, seja lá o que estiver pensando, só pare. Ele passa o dedão pelo queixo, o que sempre foi o gesto dele de demonstrar nervosismo. É incrível quantas coisas eu estou lembrando sobre Brennan agora. Considere os arquivos um território inimigo.
As armas são as únicas coisas que podem vencer essa guerra. Mas vocês não vão ter uma forja funcional ou um contingente de cavaleiros grande o bastante para se defender se Navarre descobrir o que estão tramando. E eu sinto o pânico subir por minha coluna, feito uma aranha. E acha mesmo que vai ganhar a guerra com um monte de adagas? Você fala como se estivéssemos fadados a morrer e não estamos. O músculo salta na mandíbula dele. A primeira rebelião separatista foi esmagada no período de um ano. E até alguns dias atrás eu achei que tinha levado você de mim também. Ele não entende. Ele não consegue entender. Ele não precisou enterrar nenhum membro da própria família. Eu já vi as suas coisas sendo queimadas uma vez. Vi. Ele hesita um segundo. E então passa os braços ao meu redor e me puxa para um abraço, me balançando de leve como se eu fosse uma criança outra vez. Nós aprendemos com os erros de Fen. Não vamos atacar Navarre como ele fez, ou declarar a independência. Nós já estamos lutando, só que bem debaixo do nariz deles. E nós temos um plano. Alguma coisa matou os Veni 600 anos atrás durante a Grande Guerra, e nós estamos numa busca intensa por essa arma. Forjar as adagas vai nos manter na guerra por tempo suficiente até encontrarmos o que nós estamos buscando. Mas para isso precisamos de acesso a uma lucerna. Nós podemos até não estar prontos agora, mas vamos estar quando Navarre entender o perigo da situação. O tom dele não é muito convincente, e eu dou um passo para trás. Com que exército? Quantas pessoas vocês têm nessa revolução? Quantas pessoas morreriam dessa vez? É melhor se você não souber o número específico. Ele fica tenso e então estica o braço para me segurar. Eu já coloquei você em perigo ao contar esse monte de coisas. Ao menos até você conseguir se proteger de Itos. E eu sinto um aperto no peito e me solto do seu abraço. Você está falando igual ao Xaden. Eu não consigo evitar demonstrar amargura na minha voz. No fim, se apaixonar por alguém só traz aquela paz abençoada sobre a qual todos os poetas escrevem se o sentimento for recíproco. Agora, se guardarem segredos que colocam em perigo todos e tudo o que você se importa, o amor não tem nem a decência de morrer. Só se transforma numa agonia desprezível. Essa é a dor que eu sinto no peito agora, agonia. Porque amor, lá no fundo, é esperança. Esperança do amanhã. A esperança do que poderia ser. A esperança de que aquele a quem você se confiou por inteiro vai te resguardar e te proteger de tudo. Esperança? Essa merda é mais difícil de matar do que qualquer dragão. E eu sinto um zumbido leve estremecendo sobre a pele e um calor nas bochechas quando o poder de Tyne responde às emoções fortes dentro de mim. Ao menos eu sei que eu ainda tenho acesso a isso. O veneno do Vayne não me tirou isso de forma permanente. Eu ainda sou eu. Ah, Brenna me lançou um olhar que eu não consigo interpretar. Eu estava mesmo querendo saber porque ele fugiu correndo como se as roupas estivessem pegando fogo. Problemas com o casalzinho? E eu encaro Brenna com raiva. É melhor se você não souber nada disso. E ele solta uma risada. Ei, eu tô perguntando pra minha irmã e não pra cadê de Sorengale. E faz só 5 minutos que você voltou pra minha vida, depois de fingir ter morrido 6 anos atrás. Então me perdoa aí, se eu não estiver disposta a me abrir pra falar sobre a minha vida amorosa assim de repente. E você? Casou? Teve filhos? Mas alguém pra quem tenha basicamente mentido durante todo o relacionamento? E ele me encolhe. Eu nunca casei nem tive filhos. Eu entendi o recado. Ele suspira, enfiando as mãos no bolso do uniforme. Olha, eu não queria ser babaca, mas você não precisa saber dos detalhes até conseguir aperfeiçoar os seus escudos para que funcionem o tempo todo contra os leitores de memória. Eu estremeço ao pensar em Dame tocando e vendo isso, vendo Brenna. Você tem razão, não me conte. E Brenna estreita os olhos. Você concordou fácil demais. E eu balanço a cabeça e começo a caminhar na direção da porta. Eu preciso ir embora antes que acabe matando mais alguém. Eu digo por cima do ombro. Quanto mais eu sei, maior é o risco em que eu coloco ele e todos à minha volta. E quanto mais tempo passamos aqui, deuses, os outros. Precisamos voltar, eu digo a Tarn. Eu sei, ele responde. E a mandíbula de Brennan fica tensa quando ele corre para me alcançar. Eu não sei se voltar para Basgat é a melhor ideia para você. Mesmo assim, ele abre a porta. Não. Mas para você é? Sim. E aí dá uma pausa no capítulo. Após a pausa tem assim.
Estou nervosa pra caralho quando Brennan e o seu rabo de adaga laranja, Marby, além de Tarn e eu, chegamos a Tessgale, a rabo de adaga azul enorme de Xaden, que está sobre a sombra de diversas árvores, ainda mais altas do que ela, como se estivesse tomando conta de alguma coisa. Andarna. Scale arreganha os dentes para Brennan, rosnando e dando um passo ameaçador na direção dele, as garras completamente estendidas em diversas armas pontiagudas. Ei, é o meu irmão, eu aviso a ela, me colocando entre eles. Ela sabe disso, murmura Brennan. Ela só não gosta de mim. Ela nunca gostou. Não leve para o pessoal, eu falo, bem na cara dela. Ela não gosta de ninguém além de Xaden. Ela só me tolera. Mas eu acho que o sentimento carinhoso que ela sente por mim está começando a crescer. Como se fosse um tumor, responde ela. Eu amo que o Tarn é gente boa. Agora, a Gale, ela é assim, tipo, nem olha pra mim que eu vou te matar. Ela é maravilhosa. Ela responde, né, através do elo mental que conecta nós quatro. Então a cabeça dela se vira e eu sinto. O elo sombrio e cintilante no fundo da minha mente fica mais forte, repuxando gentilmente. Na verdade, Xaden está chegando, eu informo a Brennan. Isso é esquisito pra porra. Ele cruza os braços e olha pra trás. Vocês sempre conseguem sentir um ao outro? Meio que sim. Tem a ver com o elo entre Scale e Tarn. Eu diria que uma hora você se acostuma, mas não é verdade. E eu entro na clareira e Scale me faz um favor enorme e não me obriga a pedir para ela sair do caminho, dando 2 passos para a direita para que eu fique entre ela e Tarn, diretamente na frente de... Mas que caralhos! Não pode ser. Não, é impossível. Fique calma. Ela vai responder à sua agitação e acordar mal-humorada, avisa Tarn. E eu encaro a dragão que dorme, que agora tem quase o dobro do tamanho que tinha poucos dias atrás. E eu tento fazer o meu cérebro assimilar o que eu estou vendo, o que o meu coração já sabe graças ao elo forjado entre nós. Essa é... E eu balanço a cabeça, e o meu coração acelera. Eu não estava esperando por isso, diz Brennan baixinho. Ryerson não deu muitos detalhes quando fez o relatório hoje de manhã. Eu nunca vi um crescimento tão acelerado de um dragão antes. As escamas dela são pretas. A Andarna não é dourada, porque dourada é só a cor do bebê, né? Ela cresceu e agora ela é um dragão preto, igual o Tarn. O Tarn também é um dragão preto. Ela tem 2 dragões pretos, que são raros. Tá, falar isso em voz alta não ajuda a deixar nada mais real. Dragões só têm penas douradas quando eles são filhotes. A voz de Tarn carrega uma paciência pouco característica. Crescimento acelerado. Eu sussurro, repetindo as palavras de Brennan, então eu ofego. Por causa do uso de tanta energia, nós forçamos ela a crescer. Em Rison, ela parou o tempo por tempo demais. Eu forcei ela a crescer. Eu não consigo parar de repetir isso. Teria acontecido de qualquer forma, prateada, apesar de que o ritmo seria bem mais lento. Ela já está adulta. Eu não consigo tirar os olhos dela. Ela era um bebezinho. Não. Ela é o que vocês chamariam de adolescentes. Precisamos levá-la de volta para o vale para que ela entre no sono sem sonhos e termine o processo de crescimento. Eu preciso avisar você, antes que ela acorde, de que essa é uma idade notoriamente perigosa. Para ela? Ela está em perigo? Eu volto a olhar para Tarn durante um instante de terror. Não. Para todos ao redor. Existe um motivo para os adolescentes também não formarem elos. Eles não têm paciência com humanos, ou com os mais velhos, ou com coisas lógicas. Resmunga ele, um adolescente comum. Então é o mesmo que acontece com os humanos. Uma dragão adolescente, inacreditável. Só que com mais dentes. E a certa altura, soprando fogo. As escamas dela são de um preto tão profundo que o seu brilho é quase roxo, iridescente, sobre a luz do sol que atravessa as folhas acima. A cor das escamas de um dragão é hereditária. Espera aí, ela é sua... Eu pergunto a Tarn. Eu juro pelos deuses que se ela for mais um segredo que você guardou de mim, eu vou...
Eu já disse ano passado que ela não é minha prole, responde Tarni, recuando a cabeça como se estivesse ofendido. Dragões pretos são raros, mas não são impossíveis. E foi só por acaso que eu me uni a 2 deles? Eu rebato, encarando-o diretamente. Tecnicamente, ela era dourada quando ela foi forjado. Nem mesmo ela sabia qual cor de escamas ela teria quando amadurecesse. Apenas os dragões mais velhos do nosso covil conseguem pressentir o pigmento dos filhotes. Na verdade, 2 outros dragões pretos foram chocados no ano anterior, de acordo com Koda. Você não está ajudando. Eu deixo que a respiração estável de Andarna me transmita a certeza de que ela está mesmo bem. Gigantesca, mas bem. Eu ainda consigo identificar suas feições. O focinho levemente mais arredondado, o rodopio espiral dos chifres curvados, a mesma forma como ela rosna e enrosca as asas para dormir, ainda é ela, só que maior. E se ela acabar como um rabo de chicote? Eu começo. Os rabos são uma questão de escolha e necessidade. Ele bufa, indignado. Não ensinam nada a vocês? Ele pergunta. Bom, vocês não são uma espécie notoriamente conhecida por compartilhar coisas. Eu tenho certeza de que o professor Kaori ficaria com água na boca de aprender algo sobre esse tipo. Aquele elo de sombras na minha mente se reforça. Ela já acordou? O timbre profundo da voz de Zayden faz o meu coração dar um pulinho, como sempre. Eu me viro e o vejo parado, ao lado de Brenna, acompanhado de Imogen, Garrick e Bodhi, e os outros na grama alta. O meu olhar se demora sobre os cadetes que eu não conheço, 2 homens e uma mulher. É bastante constrangedor que tenha batalhado ao lado daquelas pessoas e mesmo assim eu só tenha visto antes passado por elas rapidamente pelos corredores. Eu não saberia nem arriscar o nome de cada um deles ali, sem me sentir uma idiota. Em minha defesa, não é como se Basgate incentivasse amizades fora do nosso esquadrão. Ou relacionamentos, e ponto final. Eu vou passar cada segundo do resto da minha vida, reconquistando a sua confiança. A memória das palavras de Zayden preenche o espaço entre nós, enquanto nós nos encaramos. Precisamos voltar, eu digo, cruzando os braços, preparada para uma briga. Não importa o que a Assembleia diga, se não voltarmos, vão matar todos os cadetes como uma relíquia de rebelião. E Zayden assente, como se já tivesse chegado à mesma conclusão. Eles não vão acreditar em nenhuma mentira que contarmos e vão executar você, Violet, retruca Brenna. De acordo com nossas informações, a General Sorengale já sabe que você está desaparecida. Ela não estava lá na plataforma quando as instruções dos jogos de guerra haviam sido dadas. O ajudante dela, Coronel Itos, estava no comando dos jogos nesse último ano. Ela não sabia. A nossa mãe não vai deixar me matarem. Repete o que você disse, diz Brenna baixinho, inclinando a cabeça de uma forma tão parecida com o nosso pai que eu pisco por um momento, para ver se eu não estou me confundindo com os 2. E dessa vez tente se convencer do que você está falando. A lealdade da general está tão clara que ela seria capaz de tatuar. Sim, vêm e existem, agora voltem para a aula, na porra da testa. Isso não significa que ela vai me matar. Eu consigo fazê-la acreditar na nossa história. Ela vai querer acreditar, se for eu que estiver contando. Você não acha que ela vai te matar? Ela te mandou para a divisão dos cavaleiros. Bom, nessa me pegou. Tá, ela me mandou mesmo, mas e aí? Eu me tornei uma cavaleira. Ela pode ser muitas coisas, mas não vai deixar o Coronel Itos, nem mesmo Marken me matarem. Sem evidências. Você não viu como ela estava quando você não voltou para casa, Brenna. Ela ficou devastada. Ele fecha as mãos em punho. Mas eu sei das atrocidades que ela cometeu em meu nome. Ela não estava lá, retruca um dos caras que eu não conheço, erguendo as mãos quando os outros se viram para encará-lo. Ele é mais baixo do que os outros, e exibe um brasão do 3º Esquadrão Setor Fogo no ombro, com cabelos castanhos claros e um rosto redondo, levemente rosado, que me lembra os querubins entalhados nos pés das estátuas de Amari. Sério mesmo, Ciara? Diz a moça do 2º ano de cabelos pretos, levando a mão à testa e protegendo a pele clara do sol, revelando um brasão do 1º Esquadrão Setor Fogo no ombro. Depois ela ergue a sobrancelha, levantando junto o piercing que ostenta nela. Agora vai defender a General Sorengale? Eu não vou, Eia. Mas ela não estava lá quando deram as ordens. Ele se interrompe enquanto 2 testas se franzem para ele, em aviso, mas ele acrescenta. E quem estava no comando dos jogos esse ano era Itos.
Ciaran e Eia. Eu olho para o cara mais magro que ajeita os óculos no nariz empinado, com uma mão marrom escura, parado ao lado da forma grandalhona de Garrick. Desculpa mesmo, mas qual é seu nome? Eu pergunto. Parece errado não saber quem são todos eles. Mazin, responde ele com um sorriso rápido. E se te faz sentir melhor, ele olha rapidamente para Brennan. Também não acho que a sua mãe teve qualquer coisa a ver com os jogos de guerra desse ano. Itus ficou se gabando pelo pai dele ter planejado tudo. Dan, aquele arrombado. Isso aí, Violet. Não perdoa o Dan. Obrigada. Eu me viro na direção de Brennan. Eu aposto minha vida que ela não sabia o que estava acontecendo, o que esperava por nós. Você está disposta a apostar nossas vidas também? Pergunta Eia, claramente pouco convencida, olhando para a Imogen em busca de apoio e não recebendo nada em troca. O meu voto é para voltarmos, diz Garrick. Precisamos arriscar. Vão matar os outros se não voltarmos, e não podemos interromper o fluxo de armas que vem de Basgate. Quem concorda? Todas as mãos se erguem uma por uma, exceto as de Xaden e Brennan. A mandíbula de Xaden se tensiona. As duas linhas parecem entre as suas sobrancelhas. Eu conheço aquela expressão. Ele está pensando, tramando alguma coisa. No segundo em que Itus colocar as mãos nela, nós perdemos Aretia. E vocês perdem as suas vidas, diz Brennan para ele. Eu vou treinar Violet para que ela não permita que ele a acesse, responde Xaden. Ela já ergue os melhores escudos do ano dela, porque ela precisou aprender a bloquear Tarn. Ela só precisa aprender a manter os escudos em tempo integral. Eu não discuto. Ele nem tem uma conexão direta com a minha mente através do elo, e faz sentido que seja a pessoa com quem eu devesse praticar. E o que vamos fazer até ela conseguir se proteger de um leitor de memórias? Como vai mantê-lo longe dela se nem vai estar lá? Desafia Brennan. Eu vou acertá-lo em sua maior fraqueza, no orgulho. A boca de Xaden forma um sorriso impiedoso. Se todo mundo concorda em partir, vamos voar assim que Andarna estiver acordada. A gente concorda. Garrick responde por nós, e eu tento engolir o nó que se forma na minha garganta. É a decisão certa, mas também pode nos matar. Eu ouço um farfalhar nas minhas costas que me chama a atenção e vejo Andarna se levantar, os olhos dourados piscando lentamente para mim, enquanto ela se ergue, meio desajeitada, sobre as patas que agora exibem novas garras. O alívio e a alegria que formam um sorriso no meu rosto dura pouco enquanto ela se esforça para ficar em pé. Ah, deuses, ela me lembra tanto um cavalo recém-nascido. As asas e as pernas parecem desproporcionais ao corpo, e tudo nela bambeia, enquanto ela tenta se pôr de pé. De forma alguma ela vai conseguir voar. Nem sei se ela vai conseguir andar pelo campo. Oi? Eu digo, lançando um sorriso na direção dela. Eu não consigo mais parar o tempo. Ela me observa com cuidado, os olhos dourados me avaliando de uma forma que me lembra o dia da apresentação. Eu sei. Eu aceno com a cabeça, examinando as faixas cor de cobre dos olhos dela. Sempre estiveram ali? Você não está decepcionada? Você está viva, Andarna, e salvou a todos nós. Como é que eu ficarei decepcionada? Eu sinto um aperto no peito, enquanto eu encaro aqueles olhos que não piscam, escolhendo com cuidado as próximas palavras. A gente sempre soube que esse dom só duraria enquanto você fosse pequena. E você, meu amor, não é mais pequenininha. E um rosnado ecoa no peito dela e eu ergo as sobrancelhas. Você está bem? O que foi que eu fiz para merecer isso em resposta? Adolescentes, resmunga Tarn. Eu tô bem, retruca ela, cerrando os olhos para Tarn. Agora eu quero ir embora. Ela abre as asas, mas só uma delas se estende, ao tamanho máximo, e ela tropeça naquele peso desbalanceado, pendendo para frente. As sombras de Xaden se destacam das árvores e a seguram ao redor do peito, impedindo que ela caia no chão. Puta merda. Eu acho que vamos precisar modificar um pouco a cela, comenta Bode, enquanto Andarna se esforça para recuperar o equilíbrio. Vai demorar algumas horas. Você consegue voar de volta segurando ela até o vale? Eu pergunto a Tarn. Ela está enorme. Eu já matei cavaleiros menos dignos por ouvir esse tipo de ofensa. Como você é dramático? Eu consigo voar sozinha, argumenta Andarna, recuperando o equilíbrio com a ajuda das sombras de Xaden.
É só para caso de alguma emergência, eu prometo a ela, mas andar na minha cara com um ceticismo que eu mereço. Arrumem a cela rápido, instrui Zayden. Eu tenho um plano, mas precisamos voltar dentro de 48 horas para ele funcionar. E vamos gastar um dia inteiro desse prazo só voando até lá. O que vai acontecer daqui a 48 horas? Eu pergunto. É o dia da graduação, ele responde. E daí acabou o capítulo 2. Capítulo 3 agora. Não existe nenhum momento tão gratificante, tão emocionante e tão anticlimático quanto a formatura da divisão de cavaleiros. Foi a única vez que eu invejei a divisão de infantaria. Eles sabem como planejar uma cerimônia legal. O Guia para a Divisão de Cavaleiros por Major Afrenda, edição não autorizada, capítulo 3. O campo de voo de Basgate ainda está escuro e parece deserto quando nos aproximamos dele 1 hora antes do nascer do sol, abraçando a paisagem das montanhas, a legião fazendo o possível para se esconder. Isso não significa que não nos verão pousando, Tarn me lembra, as asas batendo firmes, apesar de ter voado praticamente sem parar nas últimas 18 horas desde Aretia. A janela de oportunidade que tínhamos conseguido para levar a andar na Tel Valley, sem que ela fosse vista, é pequena. E se nós perdemos, colocaremos todos os filhotes em perigo. Ainda não entendo por que o Impariano teria concordado em deixar dragões se unirem a cavaleiros humanos sabendo que precisam proteger os próprios filhotes, não só dos paladinos de Grifo, mas também dos humanos que, supostamente, eles poderiam confiar. É um equilíbrio delicado, responde Tarn, inclinando-se para a esquerda, para acompanhar a geografia do terreno. Os 6 primeiros cavaleiros estavam desesperados para salvar o seu povo quando se aproximaram dos Corvis há 600 anos. Aqueles dragões formaram o primeiro Impariano e se uniram a humanos para proteger os seus ninhos dos Venin, que eram uma ameaça maior. Mas nós não temos polegares opositores para tecer égides ou runas. Nenhuma espécie é assim tão inteiramente honesta. E cada uma usa um ao outro para os próprios propósitos, e nada além. Nunca me ocorreu em tentar esconder coisas de você. Tarn faz aquela coisa esquisita que faz o pescoço dele parecer não ser sustentado por ossos, virando a cabeça para me encarar, com um olhar levemente estreito por um segundo, antes de voltar sua atenção para o terreno. Eu não posso fazer nada para remediar esses últimos 9 meses, além de responder às suas perguntas pertinentes. Eu sei. Eu respondo baixinho, desejando que as palavras dele fossem o bastante para acabar com o gosto amargo da traição, que parece que eu não consigo tirar da boca. Eu preciso superar tudo o que aconteceu. Eu sei disso. Tarn estava preso ao elo que ele tinha com a sua consorte Gale. Então, ao menos que tivesse um motivo para guardar segredos de mim. E não é como se eu pudesse culpar Andarna por ser um filhotinho que o tivesse seguido. Mas Aiden é outra história. Estamos nos aproximando, avisa ele. Prepare-se. Eu acho que deveríamos ter praticado mais essa coisa de desmontar rolando. Eu brinco, segurando o pombo da cela com força, enquanto Tarn dá uma guinada, o meu peso o acompanhando para a direita. O meu corpo vai me punir pelas horas em que eu passei na cela, mas eu não trocaria a sensação do vento do verão que sopra no meu rosto por nada nesse mundo. Um desmonte rolando estralaçaria cada membro do seu corpo com impacto. Ele retruca. Você não sabe, rebate Andarna, com o que agora parece ser o seu novo padrão de conversa. Avisar a Tarn que ele está errado. A Andarna sendo uma adolescente chata. Um rosnado retumba pelo peito de Tarn, fazendo a cela vibrar por mim e também o arreio que prende Andarna contra ele. Eu tomaria cuidado, eu digo a ela, reprimindo um sorriso. Ele pode ficar cansado e derrubar você sem querer. O orgulho dele nunca permitia que fizesse uma coisa dessas, ela responde. Isso vindo da dragão que passou 20 minutos se recusando a colocar o arreio, rebate Tarn. Beleza, gente, sem brigar, a Violet diz. Que engraçado, agora ela vai ficar mediando a discussão dos dois. O meu estômago vai ao chão quando ele se abaixa no canyon, quadrado designado como campo de voo. Eu vou deixar Andarna no vale e depois eu volto para ficar por perto. Você precisa descansar. Eu não vou ter descanso se decidirem executar vocês 8 na plataforma. A preocupação na voz dele faz um nó se formar na minha garganta. Me avise se suspeitar que o seu plano não dará certo. Pode deixar, eu garanto.
Me faça um favor e avise Gale que eu preciso falar com Xaden quando entrarmos. Segure firme, ele fala. O chão vem ao nosso encontro, e eu seguro a faixa na minha coxa, os meus dedos abrindo as fivelas enquanto Tarn abre as asas para desacelerar a descida com rapidez. O ímpeto do movimento me lança para frente, quando ele pousa e eu me obrigo a me sentar outra vez antes de arrancar o cinto. Leve ela embora daqui. Eu digo a ele enquanto eu subo por seus ombros, ignorando todos os músculos que ousam reclamar. Não se arrisque se não for necessário, ele avisa, enquanto eu escorrego pela pata dianteira na inclinação íngreme, que a posição de andar não me força a tomar. Os meus pés batem no chão e eu cambaleio para frente, me equilibrando em seguida. Eu amo vocês também. Eu sussurro, me virando bastante para fazer um carinho na pata dele e na de Andarna, antes de eu correr para frente e sair do caminho. Tarn vira a cabeça para a direita, onde Sigale pousa com uma eficiência brutal, e o cavaleiro desmontando da mesma forma. O dirigente de asa se aproxima. Ele diz na cabeça dela, né, o Tarn? Ele só vai continuar sendo meu dirigente de asa por mais algumas horas, se sobrevivermos a essa próxima etapa. Xaden passa longe de Tarn para que ele consiga alçar voo outra vez, enquanto caminha até mim. Sigale decola em seguida, acompanhada pelo resto da legião. Acho que agora nós estamos sozinhos. Eu levanto os óculos para o topo da cabeça e abro a jaqueta. O mês de julho em Basgat é muito abafado, mesmo no começo. Você disse mesmo para Tarn avisar Sigale que queria falar comigo? Pergunta Xaden, enquanto os primeiros raios de sol pintam o cume das montanhas de roxo. Foi. Eu passo a mão pelas bainhas das adagas, checando se nenhuma se deslocou durante o percurso enquanto saímos do campo de voo na dianteira dos outros. Nós seguimos na direção das escadas que passa pela armadilha e que vai nos levar de volta à divisão. Você lembra que consegue... Ele dá um tapinha na própria têmpora e se vira para ficar de frente para mim, andando de costas. Ela não quis falar com ele dentro da cabeça. Eu aperto os punhos para me impedir de afastar aquele cacho negro do cabelo na testa dele. Alguns dias atrás eu teria tocado sem restrições. Inferno. Eu até teria passado os dedos pelos cabelos dele e o puxado para um beijo. Mas isso foi antes. E agora é outra história. Falar assim parece um pouco... Deuses, por que isso é tão difícil? Parece que cada coisinha que eu sacrifiquei no último ano por Xaden foi apagada. E estamos de volta no início de uma pista de obstáculos que eu não sei se algum de nós alguma vez escolheu atravessar. E eu dou de ombros. Parece íntimo demais. E não somos íntimos? Ele ergue as sobrancelhas. Porque eu consigo pensar em mais de uma ocasião em que você estava bem em cima do meu... E eu dou um passo para frente dele e cubro a sua boca com a mão. Não começa. Ignorar a química explosiva entre nós já é bem difícil sem que ele fique me lembrando da sensação de estarmos juntos. Na parte física, nosso relacionamento, ou seja lá o que nós temos, é perfeito. É mais do que perfeito. É gostoso pra caralho e é viciante. O meu corpo inteiro se aquece quando ele beija a pele sensível da palma da minha mão. E eu retiro com pressa dali. Ela tampou a boca dele e ele foi e beijou a mão dela. Vou esperar o Xaden se humilhando por essa mulher capítulo a capítulo. Estamos indo para o que provavelmente vai ser um julgamento e talvez até uma execução, e você fica aí de brincadeirinha. Confia em mim, eu não tô brincando. Ele se vira de novo quando chegamos à escadaria e desce primeiro, virando a cabeça para olhar para mim por cima dos ombros. Eu estou surpreso por você não estar me dando um gelo, mas definitivamente eu não estou brincando. Eu estou brava por você ter escondido informações de mim. Te ignorar não ajudaria em nada. Tem razão. Sobre o que você quer conversar? Eu tenho uma pergunta. Eu estou pensando nela desde Aretia. E só vai perguntar agora? Ele chega ao fim dos degraus e me olha incrédulo. Comunicação não é mesmo seu forte, né? Relaxa. A gente pratica isso junto com seus escudos. Sabe, esse comentário vindo de você é bem irônico. E nós começamos a cruzar o caminho até a divisão, enquanto o sol continua a subir à nossa direita, a luz refletindo nas duas espadas de Xaden, que ele carrega atada às costas. Aí ela pergunta, o movimento conta com algum aliado que seja escriba? Não, responde ele. A cidadela assoma à nossa frente, as torres aparecendo por cima da beira da cumieira que o túnel percorre. Eu sei que você cresceu confiando em muitos deles. Não me conte mais nada, eu balanço a cabeça. Pelo menos até eu descobrir como me proteger de Den.
Sinceramente, eu já considerei destacar todo esse plano e simplesmente jogar ele do parapeito. Resolveria o assunto. Eu apoio. Quer ajuda? Eu ajudo levando ele pro parapeito. Ele tá falando sério e eu não consigo culpá-lo. Xaden nunca confiou em Dan. E depois do que aconteceu durante os Jogos de Guerra, eu tenho 99% de certeza de que eu também não posso confiar nele. E é aquele 1%... Não, Violet, me poupe. E ela não vai confiar no Xaden, porque... Ai, você mentiu pra mim. Você não contou pra mim o que todo mundo tava falando que não podia contar. Ele não podia contar. E aí, ele não mentiu pra ela, ele não contou que ele não podia contar. E aí ela não quer confiar no Xaden. Mas ela tem 1% ainda de confiança no Dan. É aquele 1% que fica gritando na minha cara que Dan era o meu melhor amigo, que é o problema. O 1% que me faz questionar se Dan sabia o que esperava por nós em Atebyne. Ajudaria, mas eu não tenho certeza se vamos conseguir passar a confiança de que queremos se você fizer isso. E você confia em mim? Ele pergunta. Você quer a resposta descomplicada? Ela pergunta pra ele. Considerando que não vamos ter muito mais tempo sozinhos, eu prefiro. E ele para diante das portas que nos levam até o túnel. Eu confio em você com a minha vida. Afinal, estamos falando da sua vida também. E o resto depende do quão ele decidir ser aberto comigo. Mas agora, provavelmente, não é uma boa hora para termos uma DR. Eu juro que vejo um vislumbre de decepção nos olhos de Xaden, antes de ele assentir, olhando em seguida para os outros 6 cavaleiros que rapidamente nos alcançam. Eu vou garantir que Itos não encoste a mão em você, mas talvez precise dançar conforme a música. Deixa eu tentar lidar com isso primeiro. Depois você faz seja lá o que você acha que vai funcionar. E os sinos de Basgat interrompem a conversa, anunciando a hora. Temos 15 minutos até a formatura, quando vai começar a chamada do dia da graduação. Os ombros de Xaden se endireitam quando os outros nos circundam, a expressão dele mudando para uma máscara indecifrável. Todo mundo está ciente do que vai acontecer agora? Esse não é o mesmo homem que implorou pelo meu perdão por esconder segredos de mim. E certamente não é o que jurou que iria recuperar minha confiança em Aretia. Não. Esse Xaden é o dirigente de Asa que matou todos os agressores do meu quarto sem nem suar. E sequer perdeu o sono por isso depois. Estamos prontos, responde Garrick, rolando o pescoço como se estivesse se aquecendo para entrar em um combate. Sim, assente Maisie, ajustando os óculos do nariz. Um por um todos concordam. Vamos logo, eu digo, erguendo o queixo. E Xaden me lança um olhar demorado e por fim ele assente. O meu estômago revira quando entramos no túnel, as luzes mágicas se acendendo conforme passamos. A outra porta já está aberta quando passamos e não discuto quando Xaden se coloca à parede do meu lado. A chance de sermos detidos assim que pisarmos na divisão é grande, ou pior, a chance de sermos mortos, dependendo do quanto souberem sobre o que aconteceu. Poder surge dentro de mim, zumbindo sobre a minha pele, não exatamente ardendo, mas se colocando à disposição. Entretanto, ninguém aparece enquanto atravessamos o pátio coberto de pedra. Temos alguns minutos até que esse espaço esteja cheio de cavaleiros e de grupos. Os primeiros cavaleiros que encontramos saem dos dormitórios e entram no pátio com poses convencidas e brasões da segunda asa no uniforme. Olha só quem chegou. Eu aposto que acharam que iam ganhar o jogo, não é? Quarta asa, diz um cavaleiro de cabelos tingidos de verde com um sorriso zombeteiro. Mas nem conseguiram. A segunda asa levou tudo quando vocês não apareceram. Xaden nem se dá o trabalho de olhar na direção deles enquanto passamos. Garrick ergue o dedo médio no meu outro lado. Eu acho que isso significa que ninguém sabe nada do que aconteceu de verdade, sussurra Imogen. Então temos uma chance de o plano funcionar, responde Eia, a luz do sol refletindo no piercing da sua sobrancelha. É claro que ninguém sabe, caralho, murmura Xaden. Ele olha para o topo da ala acadêmica e eu acompanho sua linha de visão, meu coração se apertando na imagem do fogo aceso no topo da torre mais longe. Sem dúvida são ofertas para Malek. Os pertences dos cadetes que não sobreviveram aos jogos de guerra. Não vão se denunciar por nossa causa. Na entrada dos dormitórios, todos trocamos um olhar e depois nos separamos silenciosamente de acordo com o plano. Xaden me segue até virar no corredor que eu chamei de lar pelos últimos 9 meses, mas eu não estou interessada no meu quarto.
Eu olho para os dois lados para me certificar de que ninguém esteja nos observando enquanto Zayden abre a porta de Liam. Ele faz um gesto para mim e eu passo por baixo do braço dele e entro no quarto, fazendo a luz mágica acima se acender. Eu sinto meu coração afundar com o peso do luto quando Zayden fecha a porta atrás de nós. Há apenas algumas noites, Liam estava dormindo nessa cama, estudando nessa escrivaninha, trabalhando nas estatuetas ainda não finalizadas deixadas em cima da mesa de cabeceira. Precisa ser rápida, Zayden me lembra. Pode deixar, eu prometo, indo direto até a escrivaninha. Não tem nada ali em cima além de livros e canetas. Eu verifico o guarda-roupa e a cômoda e o baú ao pé da cama, mas eu não encontro nada. Violet, me avisa Zayden baixinho, parando de guarda na porta. Eu sei, eu digo por cima do ombro. No momento em que Tarnis e Gale chegassem ao vale, todos os dragões saberiam que eles tinham retornado, o que significa que todos os membros da liderança de divisão saberiam que chegamos também. Eu ergo o canto do colchão pesado e suspiro de alívio, pegando o maço de cartas presos com uma corda antes de voltar o colchão para o lugar. Eu peguei. Eu não vou chorar. Não quando ainda preciso esconder isso no meu quarto. Mas o que aconteceria se precisassem queimar minhas coisas logo depois das de Liam? Vamos, diz Zayden. Ele abre a porta e eu saio no corredor no mesmo instante em que Rhiannon, a minha amiga mais próxima na divisão, sai do quarto dela, acompanhada de Rydok, outro membro do nosso esquadrão. Ah, puta merda. Vi! Rhi fica boquiaberta e corre na minha direção, me agarrando e me puxando para um abraço. Você chegou! Ela aperta com força e eu me permito relaxar naquele abraço por um instante. Parece que faz uma eternidade que eu não a vejo. E não só 6 dias. Eu cheguei. Eu garanto, segurando as cartas embaixo da axila de um braço e abraçando-a com o outro. Ela aperta meus ombros e depois se afasta, os olhos castanhos percorrendo o meu rosto de uma forma que me faz sentir mal sobre a mentira que eu vou precisar contar a eles. Pelo que todo mundo estava falando por aí, eu achei que você tivesse morrido. Ela ergue o olhar do meu rosto. Eu achei que vocês dois tinham. Teve uns boatos também de que vocês tinham se perdido, acrescenta Rydok. Mas considerando com quem você estava, todo mundo estava apostando na teoria da morte. Que bom que estavam errados. Eu prometo que eu vou explicar tudo depois, mas eu preciso de um favor agora. Eu sussurro e minha garganta se fecha. Violet, fala Zayden em um tom baixo. Podemos confiar nela, eu digo, olhando para ele. E em Rydok também. Zayden não parece muito feliz com isso. Eu acho que realmente voltamos para casa. Do que você precisa? Pergunta Rhi, a testa franzida em preocupação. Eu dou um passo para trás e entrego as cartas na mão dela. A família de Rhiannon nem sempre obedece à tradição de queimar todas as coisas também. Ela vai entender. Eu preciso que você guarde isso para mim. Esconda, não deixe ninguém queimar. E a minha voz falha. Ela abaixa os olhos para as cartas e os arregala, antes de seus ombros se curvarem para dentro, o rosto desmoronando. O que é isso? Rydok começa a perguntar, olhando por cima do ombro dela e ficando em silêncio logo em seguida. Que merda. Não, sussurra Rhiannon. Mas eu sei que ela não está me negando o favor. O Liam não. Não. Todo mundo vai sentir o luto pelo Liam do mesmo jeito que eu senti. Porque o Liam era maravilhoso e eu nem conheci ele pessoalmente. Imagina o pessoal que conviveu com ele vários meses, gente. O olhar dela lentamente se ergue e encontra o meu. Eu sinto os meus olhos arderem, mas eu consigo a sentir pigarreando. Prometa que não vai deixar que peguem isso quando vierem buscar as coisas dele, se eu não... Eu nem consigo terminar a frase e Rhiannon assente. Você não tá machucada, tá? Ela me analisa outra vez, piscando ao ver a costura da jaqueta de couro, onde antes havia estado o buraco da lâmina do Venin, costurado em aretia. Eu balanço a cabeça. Não estou mentindo, não de verdade. O meu corpo agora está perfeitamente saudável. Precisamos ir, fala Zayden. Eu vejo vocês na graduação, eu digo, dando um sorriso fraco e seguindo Zayden. Quanto mais distante meus amigos ficam de mim, mais seguros eles vão estar no futuro. Como você consegue? Eu sussurro para Zayden, quando viramos no corredor principal lotado dos dormitórios do primeiro ano. Consigo o quê? E os braços dele estão soltos na lateral do corpo enquanto avalia as pessoas ao nosso redor, depositando em seguida uma mão na base das minhas costas como se estivesse preocupado em acabarmos nos separando. Somos engolidos pela multidão. E para cada pessoa que está ocupada demais para nos notar, outra se sobressalta quando cruza o nosso caminho. Cada um dos marcados que nos vem acena discretamente com a cabeça para Zayden, sinalizando que recebeu o aviso dos outros. Mentir para as pessoas com quem você se importa? Eu termino a pergunta.
Nossos olhares se encontram. Passamos pelos bustos dos 6 primeiros e seguimos o fluxo da multidão, descendo a escada larga em espiral que se conecta aos dormitórios dos outros anos. Zayden encerra a mandíbula. Vi. Eu ergo a mão para interrompê-lo. Não é uma ofensa. Eu preciso aprender a fazer isso. Nós nos separamos da multidão de cadetes que passam pela porta para seguir para o pátio e Zayden caminha decidido até o átrio, abrindo as portas e me levando para dentro. Eu me solto da mão que ele levou às minhas costas. Zinel deve estar nos concedendo alguma graça, porque o cômodo está felizmente vazio, pelos segundos que Zayden demora para me esconder atrás dos primeiros pilares que encontramos. O dragão vermelho nos esconde de qualquer um que possa nos ver pelo espaço que conecta todas as alas da divisão. Dito e feito. Vozes e passos preenchem o salão abandonado, um instante depois. Mas ninguém nos vê atrás do enorme pilar, que é exatamente o motivo para termos nos escolhido esse lugar como nosso ponto de encontro. O que eles vão fazer? Não estou entendendo ainda. Eu olho por cima de Zayden, notando os pilares vazios que nos rodeiam. Ou todo mundo ficou do outro lado do átrio, ou somos os primeiros a chegar. Só para deixar claro, eu não minto para as pessoas com quem eu me importo. Zayden abaixa a voz enquanto me encara. A intensidade em seu olhar me faz encostar no pilar de mármore. Ele se inclina para mais perto e preenche todo o meu campo de visão. E eu nunca menti para você. Por outro lado, a arte de contar meias verdades é algo que você vai precisar dominar. Ou nós vamos todos morrer. E eu sei que você confia em Rhiannon e em Rydok, mas não pode contar a verdade para eles, tanto para o bem deles quanto para o nosso. O conhecimento os colocaria em perigo. Você precisa conseguir compartimentalizar a verdade. Se não consegue mentir para os seus amigos, afaste-se deles, entendeu? E eu fico tensa. É claro que eu sei disso, mas ouvir dessa forma tão clara deixa tudo muito real, como se eu estivesse levando uma facada no estômago. Eu entendi, eu respondo. Eu nunca quis colocar você nessa situação. Não com seus amigos e especialmente com o Coronel Itos. Esse foi um dos muitos motivos pelos quais eu nunca contei nada a você. Quanto tempo faz que você sabe sobre Brennan? Eu pergunto. Não pode ser a hora certa para essa pergunta, mas de súbito me parece ser a única hora. Ele solta a respiração lentamente. Eu sei sobre Brennan desde a morte dele. Eu abro os lábios e algo pesado muda na atmosfera, tirando um peso do meu peito que estava lá desde Risa. O que foi? Você não desviou da pergunta. Eu preciso admitir que eu estou surpresa. Eu prometi que eu te daria algumas respostas. Ele se inclina para frente. Mas eu não posso prometer que você vai gostar de ouvi-las. Eu sempre prefiro a verdade. Algumas respostas? Você diz isso agora, fala ele, um sorriso seco nos lábios. Eu sempre vou preferir a verdade. O som de botas ecoando atrás de nós, enquanto os alunos aparecem para a formatura, me lembra de que não estamos completamente sozinhos. Mas eu preciso que Zayden ouça só mais uma coisa. Se as últimas semanas serviram para mostrar alguma coisa para você, deveria ser que eu nunca fujo da verdade. Não importa se ela é difícil ou o que ela vai me custar. Bom, a verdade me custou você, responde ele, e o meu corpo fica tenso e ele fecha os olhos. Merda, eu não deveria ter dito isso. Ele abre os olhos, balançando a cabeça, e a angústia que eu vejo ali aperta o meu coração. Eu sei que foi o fato de eu não ter te contado a verdade, eu entendo isso. Mas quando a vida de todo mundo ao seu redor depende da sua facilidade em mentir, não fica fácil perceber que é a verdade que pode te salvar. Ele suspira. Se eu fosse fazer tudo de novo, eu faria diferente, eu prometo. Mas eu não posso. Então aqui estamos nós. Aqui estamos nós. E eu nem sei onde é aqui. Eu alterno o peso do meu corpo de uma perna para outra. Mas desde que você esteja falando sério sobre me contar tudo, e ele se encolhe, e o meu coração fica apertado. Você vai me contar tudo o que sabe quando eu conseguir criar um bom escudo, certo? E eu quase não me contenho em agarrá-lo e sacudi-lo com força. Foi o que você me prometeu no seu quarto. Ele não vai fazer isso comigo. Tudo o que quiser saber e tudo o que não quiser. Foi o que ele me disse. Tudo sobre mim. Ah, puta que pariu. Ele vai acabar fazendo isso comigo de novo. E eu balanço a cabeça. Não foi isso que você me prometeu. E Zayden começa a dar um passo na minha direção, mas eu ergo o queixo, desafiando-o a me tocar. Como ele é um cara inteligente, ele fica exatamente onde ele tá. Ele passa as mãos pelos cabelos, soltando um suspiro. Olha,
Eu vou responder qualquer pergunta que você tiver sobre mim. Deuses, eu quero que você pergunte. Eu quero que me conheça tão bem que confie em mim, mesmo quando eu não puder te contar tudo. Ele assente como se aquelas palavras sempre tivessem sido ditas na promessa original. E nós dois sabemos muito bem que elas não foram. Nosso problema de comunicação deles é gigantesco. Pelo amor de Deus. Porque você não se apaixonou por qualquer cavaleiro. Você se apaixonou pelo líder de uma revolução. Ele sussurra. E o tom tão suave que mal chega aos meus ouvidos. De certa forma, eu sempre vou guardar segredos. Você só pode estar me zoando, ela responde. Eu deixo a raiva voltar à superfície, esperando que me queime até exaurir a dor das palavras que me causam. Brenna mentiu para mim por 6 anos, permitindo que eu chorasse sua morte quando estava vivo da Silva. Vivo da Silva é ótimo. Esse tempo todo, meu amigo mais antigo roubou as minhas memórias e possivelmente me enviou numa missão suicida. A minha mãe construiu a minha vida inteira em cima de uma mentira. E eu nem sei mais quais partes da minha educação são verdade e quais foram inventadas. E ele acha que eu não vou exigir honestidade total e completa dele? Eu não tô te zoando. Não tem nenhum tom de arrependimento na voz dele. Mas isso não significa que eu não vou deixar que entre na minha vida, como eu prometi. Eu sou um livro aberto quando você quer. E eu balanço a cabeça. E isso não vai mais dar certo comigo. Não dessa vez. Eu não vou conseguir confiar em você de novo se eu não souber tudo o que você sabe e ponto final. Ele pisca, como se eu tivesse acabado de aturdi-lo. Tudo o que você sabe, eu exijo. Como qualquer mulher racional encararia um homem que escondeu o fato de que o irmão dela estava vivo, além de mentir sobre toda uma guerra. Eu posso te perdoar por ter me deixado no escuro antes de hoje. Você fez isso para salvar vidas, possivelmente até a minha, mas a partir de agora, eu preciso de honestidade total e completa. Ou, deuses, será que eu vou precisar falar isso? Eu estou mesmo prestes a dar um ultimato no cuzão do Zayden Ryerson. Ou o quê? Ele se inclina mais para perto com o olhar afiado. Ou eu vou ter que começar a me desapaixonar por você, eu digo. Eu vejo a surpresa brilhando em seus olhos, segundos antes da sua boca formar um sorrisinho. Boa sorte tentando fazer isso. Eu tentei por uns 5 meses. Me avise se der certo pra você mais do que deu pra mim. E eu bufo, completamente sem palavras, enquanto os sinos tocam, anunciando o começo da formatura. Chegou a hora, diz ele. Erga os escudos, bloqueie todo mundo, como praticamos no caminho até aqui. Eu não consigo nem bloquear você. Eu sou mais difícil que os outros. O sorrisinho no canto da boca dele me dá tanta raiva que eu fecho os punhos para ter algo para fazer com as mãos. Olha, eu odeio interromper o que obviamente é uma conversa importante. Sussurra Bode à minha esquerda. Mas aquela foi a última badalada do sino. Então está na hora de começarmos esse pesadelo. Zayden lança um olhar impaciente para o primo, mas nós dois assentimos. Ele não comete a desonra de perguntar aos amigos se eles conseguem completar a missão às quais tinham sido designados, quando nós 8 seguimos para o centro do átrio. Que missão? O que eles vão fazer? Eu estou muito curiosa. O meu coração parece bater na garganta quando o soar da chamada dos mortos ressoa no pátio. Eu não vou morrer hoje, eu sussurro para mim mesma. É bom que o que você planejou dê certo, caralho, fala Garrick pra Zayden, enquanto encaramos a porta aberta. Seria meio tosco ter conseguido sobreviver por 3 anos para morrer no dia da graduação. Vai dar certo. Zayden sai primeiro, e nós os seguimos, iluminados pela luz do sol. A voz do capitão Fitzgibbons ressoa pela formatura, enquanto ele lê a chamada dos mortos. Garrick Travis, Zayden Ryerson. Bom, isso é meio constrangedor, anuncia Zayden, e todas as cabeças do pátio se viram na nossa direção. Eles foram se apresentar na hora da chamada dos mortos. O homem dizendo assim, quem morreu? Garrick, Zayden, aí eles, ó nós aqui, ó. O que é isso? Eu gostei dos 3 capítulos, mas eu vou ser bem honesta com vocês. Eu tava com a expectativa muito alta no tom da escrita dela. Porque nos últimos capítulos do livro anterior tava bem melhor. Mas eu achei muito repetitivo. E eu achei que ela detalha demais coisas que não necessitam ser detalhadas.
Eu gosto da história, mas eu tenho um problema sério com a forma com que ela escreve. Vou tentar ir para os próximos capítulos com um pouco menos de expectativa, porque eu fui com expectativa demais para esse aqui, para esses primeiros capítulos, e eu me senti um pouco decepcionada. Eu vou esperar que até os 5 ou 6 o negócio engrene de verdade, porque a escrita dela tá meio pesada ainda, tá meio assim lenta. Mas é isso, deixa pra mim o que vocês estão achando dessa continuação da história, o que vocês acharam da volta pro segundo livro, se atingiu a expectativa de vocês ou não, e até o próximo capítulo de Quarta Asa. Agora como eu vou colocar só 2 vídeos de Quarta Asa por semana, os vídeos vão ser maiores sempre. Vão ser em uma média de 1h30 por vídeo, tá? Até o próximo capítulo de Quarta Asa. Deixa nos comentários o que vocês têm achado dessa leitura. Pra mim ainda tá pesada, tá uma leitura difícil de ler, assim, difícil de fazer, principalmente em voz alta. Mas eu confio que a Rebeca consegue. Então vamos continuar seguindo juntas nessa história. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.